Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, com T, e hoje é o nosso segundo vídeo da série Literatura de Quinta. Sim! Hoje eu vou falar sobre as escolas literárias. No primeiro vídeo a gente falou sobre textos literários, qual é o que faz com que o texto seja literário, o que é literatura, essa coisa toda, e hoje eu vou falar sobre as escolas literárias. O que são as escolas literárias? Elas são períodos de tempo que foram separados por teóricos para facilitar o acesso às obras desse período. O acesso no sentido de interpretação e tal. Tem muita gente que reclama, por que eu tenho que ler Iracema? Por que eu tenho que ler Zé de Alencar? Por que eu tenho que ler isso? Gente, para reclamar, isso é chato. Ninguém aguenta uma pessoa chata reclamando o tempo todo. Por que o período que você estuda na escola é assim? O que faz com que cada bimestre você estude 2, 3 escolas literárias? A literatura ela só é estudada depois que ela foi feita, Não rola estudar um trem que não existe. Então eles esperam passar um período, aí observam tudo que foi produzido naquela época. Então, de tudo que foi produzido, o que eles têm em comum? Quais são as características? Porque não tem como estudar literatura sem saber o contexto histórico. Não dá. Imagina se um livro com 50 tons de cinza fosse escrito no Renascimento. Imaginou? Imagina o Gray no Renascimento, pegando as estátuas. É melhor não imaginar, né? Então, o contexto histórico, ele interfere na forma como a literatura vai ser feita, assim como ele interfere na forma que a arte vai ser feita. Então, a primeira coisa que eu observo quando eu estudo literatura é o contexto histórico. Quando aconteceu aquela parada? Aí, beleza. Quem que escreveu naquele período? Tá, o que tem em comum com quem escreveu naquele período? Ok, então tudo isso junto vai formando o que eles entendem por escola literária. Por que eu não posso ler Harry Potter na escola? Porque você não é meu aluno. Porque se você fosse, você leria. Sinto muito. Beijinho para as outras professoras. A verdade é que assim, o ensino da literatura no Brasil é voltado para a literatura de língua portuguesa, Língua portuguesa, isso inclui os portugueses e hoje há um tempo, a literatura de matriz africana. Então, os africanos que escrevem, que tem a língua portuguesa como língua oficial. O que a gente tem que pensar? Por que eu não posso ler Jane Austen? Por que eu não posso ler O Senhor dos Anéis? Por que eu não posso ler Jogos Vorazes? Ninguém está dizendo que você não pode ler. Você pode ler o que você quiser, você pode ler receita de bolo se você quiser. Se você quiser declamar neste momento uma bula de remédio, você pode. Agora, o ensino é voltado para a literatura de língua portuguesa. Então, toda a periodização literária que a gente pode chamar de periodização literária, escola literária, estilo literário, é feito para ser estudado na escola, para que você entenda o que aconteceu naquele período. Então a literatura não é só literatura. Para estudar literatura, você vai estudar a história, você vai estudar a filosofia, você vai estudar a arte, você vai estudar gramática, você vai estudar tudo. Olha só, não é completo? Então, quais são as escolas literárias? Quais são as escolas literárias que você estuda durante a escola e que são elas que das quais a gente vai falar durante os nossos próximos vídeos do Literatura de Quinta. Cada vídeo eu vou falar sobre uma escola literária diferente. Lembrando que isso não é uma super aula, isso sou só eu falando sobre literatura de uma forma mais descontraída e de uma forma mais simples, para que você olhe e fale: caraca, minha professora da escola não é uma besta. Não, ela não é. Às vezes ela pode ser, mas provavelmente o chato é você. Então vamos deixar isto claro, Então vamos lá. Como é literatura de língua portuguesa, a gente começa no trovadorismo, Que é quando a língua portuguesa é criada, embora ela ainda seja galaico-português, que a gente chama. Tava lá, um pedacinho lá, Espanha e França, a galera lá brigando, esse pedaço é meu, então tá. Então eu vou ficar aqui e vou criar uma língua nova. O primeiro texto em língua portuguesa é a Cantiga de Guarvaia, ou a Canção da Ribeirinha, que era uma dona moça que ia até o rio ter coisinhas com o outro moço que era casado, também não podia ir lá, mas enfim, era cantiga em homenagem a essa dona moça que deu fora no cara que escreveu. E tudo, se a gente for reparar,
é baseado nos sentimentos mais primitivos do homem. Então a literatura ou é sobre guerra, ou é sobre amor, ou é sobre a falta de amor, ou é sobre ficar na bad pela falta de amor, ou seja, praticamente letra de sertanejo universitário. Fazer o quê? É assim. Então, no trovadorismo, a gente tem a formação da literatura. Os caras, como a maioria das pessoas era analfabeta, então eles tinham que fazer isso em forma de música, por isso as cantigas. Aí eu tenho as cantigas de amor e de amigo, né? Que são aquela coisa de amor, o cara fala da mulher que não dá bola pra ele, nananana, e de amigo a mulher fala do cara que deu o pé na bunda dela. Muito difícil disso acontecer hoje em dia. Né? Hoje em dia a gente para, chora, canta Lana Del Rey. Naquela época eles faziam os poeminhas. Muito bom. Mas a gente vai falar mais disso na próxima aula, que a primeira vai ser sobre trovadorismo. Aí tudo bem, passou lá uns 3 séculos, beleza. Aí foi pro humanismo, que não é considerado uma escola literária, é só um período de transição. Tipo, pera lá, não, vamos ajeitar as coisas aqui, vamos ter humanismo, que é os cavaleiros lá, que faz as poesias no palácio para agradar os reis, para não ser morto. Então, a literatura nessa época a gente vê que é tudo por interesse. Se bem que até hoje é por interesse, afinal de contas existe muito livro de youtuber. Então, mas enfim, não é? Depois a gente tem o classicismo, que é o do tio Caolho, tio Camões. Né? Pra quem não sabe, Camões perdeu um dos olhos numa batalha por Portugal lá antes de escrever os Lusíadas. Por isso que aquela foto daquele cara barbudo, assim, com a coroinha de louros, é daquele jeito. Porque ele era feio também, né? Mas enfim. No classicismo a gente tem o Camões, eu tenho os sonetos, amor é um fogo que arde sem se ver, é tristeza que dói inocente. Eu tenho os Lusíadas, que é a história dos manos que foram lá parar no mar e aí vieram aqui pro Brasil, né? A gente super acredita nessa história de golpe, não é golpe todo, mas enfim. Aí descobriu o Brasil, olha só, junto com o Brasil veio a nossa literatura. Nossa primeira literatura é o quinhentismo, que é sobre os caras que descobriram o Brasil. E aí eles vão contar o que eles acharam aqui, um monte de índio, um monte de bicho, um monte de folha, mas é bem legal. Depois a gente tem o Barroco, que é um dos períodos mais lindos da nossa literatura, com o Padre Antônio Vieira dando sermões, e sim, eu vou fazer você gostar de Padre Antônio Vieira, e o nosso conhecido Boca do Inferno, que é o Gregório de Matos. Cenas dos próximos capítulos. Tem um poema do Gregório de Matos chamado Sal, Cal e Alho. Sim, é um poema em que ele fala do governador da Bahia, na época que ele era chamado de Boca do Inferno, que deve ser cantado em canto gregoriano. E você vai cantar agora comigo, vai para aquecer. Então presta atenção. Na hora que eu parar de falar, você tem que cantar comigo em canto gregoriano. Amém. Não precisa ser afinado, porque a gente sabe, né? Quem vai ouvir é você mesmo, então não tô nem aí. Mas na hora que eu parar, você canta. E eu não posso falar palavrão, porque senão vai ficar... Então, né? Ele diz o seguinte: Sal, cal e alho caiu no seu maldito baralho. Aí você... mentira que você tá com vergonha de fazer. Fala sério. E sim, eu tive que falar baralho, porque veja bem, né? Depois mamãe vê o seu vídeo e aí eu tô ferrada. Aí ele fala: que o fogo de Sodoma e Gomorra incidam sobre esta borra. Sim. Você não fez amém de novo, né? Eu vou te jogar uma praga. E é também o capitão da guarda, aquele filho da... Amém. Sim, isso é Gregório de Matos. Sim, isso é do século XVI. E você achando que você é rebeldezinho, hardcore, falando palavrão? Toma vergonha dessa sua cara, né, meu amor? Depois do Barroco, a gente tem o arcadismo, o carpe diem. Vou viver nos matinhos, nas florestas. Olha só como eu gosto de natureza. Mentira, era a galera tentando fingir que não estava participando da revolução que estava acontecendo em Minas Gerais, mas na verdade estava. Então, esse é um período massa da nossa história, da nossa literatura. Tem lá o Tomás Antônio Gonzaga falando com a Dona Marília lá, eles estão lá no meio do mato, que ele tá com saudade, depois ele vai pra prisão, mas enfim. Aí vem o romantismo. Aí você acha que romantismo é essa coisa de pegar a imagem do Tumblr, que tá errada, que não tá no nome da Clarice Lispector, e mandar pro carinha no WhatsApp. Isso não é romantismo. Não é romantismo. Romantismo é um período riquíssimo da nossa literatura, em que a gente tem a liberdade, em que a gente fala
da nacionalidade, né? O Gonçalves Dias falando lá, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O Gonçalves Dias vivia na segunda divisão, né? Enfim. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Tem o choroso, na bed, trevozinho do Casimiro de Abreu lá. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Ah, tu fica chorando, vai escrever, vai reclamar no Twitter, né? Quando não tinha Twitter, a galera escrevia, pensa nisso. Tem também várias coisas, então o romantismo é bem legal, sim, e é legal porque a gente pode ficar zoando os outros, né? É legal também. Aí vem o realismo com o melhor escritor do Brasil, que é o Machado de Assis. E eu não vou nem adiantar sobre Machado de Assis, quem me assiste faz tempo sabe, né? Quem não assiste vai descobrir daqui a pouco. O realismo começa a olhar para os problemas da burguesia, tipo, padre corrupto, político corrupto, né? Aí o Aloysio Azevedo olha para os problemas dos pobres quando ele escreve o Cortiço. Quer dizer, isso já olha só, a gente passou 400 anos aí, camarada. Sim. Então, agora a gente já está no final do século XIX. Junto com o realismo, o naturalismo, a gente tem o simbolismo da galera que fumava um ópio, ficava viajando, né? O Cruz e Souza com as suas vozes veludas, veludosas vozes, ficava vendo gnomo doente, vai saber o povo é esquisito. Não é mesmo? Tem o parnasianismo, que é lá o Olavo Bilac, com o poema mais compartilhado do Tumblr, provavelmente, que é Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Sim, isso é Olavo Bilac, não é Clarice Lispector, tá? Próxima vez você checa a sua fonte. Tudo isso ao mesmo tempo. Em 50 anos rolou 4 escolas literárias, para ver como não é o tempo, mas o período histórico, tá? E aí a gente tem o pré-modernismo, começa ali no começo do século XX, que a galera não é escola literária também é período de transição, em que eu tenho o povo falando no Nordeste, dos imigrantes, dos problemas dos escravos. Eu tenho Augusto dos Anjos alheião a tudo ali, tipo ele, tem gente morrendo? Então pera, então eu vou viajar agora. Que era um cara que juntou tudo, tipo ele juntou a poesia do parnasianismo com o cientificismo, o naturalismo, e ele fez um dos poemas mais sensacionais de todos os tempos, que é o Versos Íntimos, em que ele fala: vês, ninguém assistiu ao enterro de tua última quimera, somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem amigo que vive entre feras sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. Olha que bonito para você mandar pro crush que te deu o pé na bunda. Garota, é aquele que tá sofrendo lá, cantando, né? Tipo, I wanna swim from the chandelier, from the chandelier. Aí você manda ele parar de desafinar na sua cabeça e manda pra ele o soneto, fala, toma vergonha essa sua cara, né? Muito bem, a gente começa o modernismo. O modernismo é massa, tem primeira, segunda, terceira geração, tem os punkzinhos de Araque, tipo Sex Pistols do Oswald e do Mário, tem o Manuelzinho Bandeira. Ai, gente, não vejo a hora de chegar a primeira geração só pra eu falar de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é muito fofo. Segunda geração tem Drummond, tem o Vinícius, tem a Cecília, tem o Jorge Lima, tem... chega a estar arrepiada. Aí tem também a Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos. Tipo, século XX, de verdade, tô toda arrepiada. Século XX é genial. Então, modernismo, primeira, segunda, terceira geração, tem João Cabral, tem Clarice, tem Guimarães. A partir da década de 50, 60, quando os irmãos Campos criaram o concretismo, que, assim... parabéns para eles, porque eles criaram. A gente começa a ter o pós-modernismo. Então, depois de 60, é tudo pós-moderno, sabe? De 60 para cá, foram aí 80 anos, né? Daqui a uns 100 anos, provavelmente, eles vão estudar isso e acabar dividindo em períodos e tal. É claro, a gente tem várias mini nomeações. Hoje tudo tem nomeação, né? Tu tem que marcar quadradinho. Você é o quê? Então, daqui a pouco
que eles botam nome nessas paradas. Mas você entendeu agora por que quando você vai para aula de literatura é louco para ler Kira Cass, sua professora está te falando sobre Álvares de Azevedo? Porque você precisa conhecer a história do seu país. E a história do seu país através da literatura é muito mais legal. Da próxima vez que ela falar, vocês vão ter que ler Vidas Secas, você fala, ê! Nem que seja pra mentir, sabe? Tipo, ela é obrigada a te dar Vidas Secas. E muitas vezes ela quer te passar o por trás daquilo e você não tá deixando, parça. Você tem que colaborar, entendeu? Senão eu não vou. Não sei. Eu vou jogar uma maldição em você. Eu vou pegar minha varinha do Harry Potter e jogar uma maldição em você. Então, assim, é assim que a gente faz, sabe? A gente entende o contexto, a gente entende a linguagem e esses são ícones do nosso país. São pessoas que sobreviveram ao esquecimento. Pensa nisso. Você também quer sobreviver ao esquecimento? Eu espero daqui a 100 anos alguém falar do meu livro, sabe? Imagina, estão estudando na escola, aí vai o pentelho do moleque, fala, que livro chato, queria ler outra coisa. E é o que vai acontecer, porque os períodos, as pessoas vão mudando e odiando o que aconteceu antes. E é por isso que uma escola literária derruba a outra. É tipo um rei derrubando o outro, sabe? Mais ou menos isso. Espero que você tenha gostado. Nos próximos Literaturas de Quinta, cada uma escola literária diferente. Qualquer dúvida, você pode deixar seu comentário aqui embaixo, que daí quem sabe eu faço um vídeo especial sobre isso, certo? Obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.